Oi, turminha, bom dia, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas da semana. Agora eu quero convidar vocês para pegarem o livro de língua portuguesa, tá? Vou fazer um texto, a leitura de um texto, e esse texto, ele é um texto, né, é um conto acumulativo. Vocês lembram lá daquela música, aquele texto da loja do Mestre André? Ele também é um texto acumulativo, né? Porque primeiro ele compra um tamborzinho, depois ele compra uma flauta, depois... E vai falando os nomes dos instrumentos todinhos, né? Que foram ditos anteriormente. Da mesma forma, esse conto que eu vou ler para vocês agora, ele também é assim. Ele tem, né? Você vai observar que eu vou dizer palavras que foram ditas antes. Por quê? Por ele ser um conto, né, acumulativo. Ele vai acumulando palavras que foram ditas anteriormente, tá certo? Então, escutem com bastante atenção que eu vou fazer essa leitura. Ela é um pouco demorada, porque ela é grande, mas é preciso vocês escutarem e prestar atenção, porque lá na atividade vocês vão precisar fazer a atividade de interpretação de texto. E a gente só consegue resolver as atividades de interpretação quando a gente lê o texto com atenção, né? Para saber o que esse texto está falando, sobre o que ele está falando, tá certo? Então vamos lá. O livro de língua portuguesa, lá na página 94, vocês vão pegar e eu vou começar a ler, tá? O macaco e o rabo é o título do texto. Então vamos lá. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar por onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as rodas do carro. O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira teu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois, o carro passou por cima do rabo do macaco e cortou-o fora. O macaco então fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo, ou então me dê uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha e o macaco saiu muito alegre a gritar. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, tim-lim, tim-lim, que vou para Angola. Seguiu. Chegando adiante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando os cipós com o dente. O macaco disse: Ó, meu amigo velho, coitado de você. Ora, está cortando os cipós com o dente. Tome esta navalha. O negro aceitou. Quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: Eu quero minha navalha, ou então me dê um cesto. O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente, gritando: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um cesto, tim-lim, tim-lim, que vou para Angola. Seguiu. Chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia, aqui está um cesto. A mulher aceitou e quando foi botando os pães dentro, caiu o fundo do cesto. Caiu o fundo do cesto. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar: Eu quero meu cesto, quero meu cesto, se não me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão e ele saiu muito contente a dizer: Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi a navalha, ganhei um cesto, perdi meu cesto, ganhei um pão, tim-lim, tim-lim, que vou para Angola. E foi comendo o pão. Então vocês perceberam que nesse texto, esse macaco aí, ele estava sempre repetindo as coisas que iam acontecendo com ele, né? Porque primeiro ele perdeu o rabo, depois aí ele pediu a navalha, aí ele encontrou o negro, aí perdeu a navalha e aí ele pediu
uma cesta, né? Aí a cesta, aí ele foi, viu a mulher fazendo pão, ofereceu a cesta. Então você percebe que ele vai sempre falando as palavras que ele falou anteriormente, né? Então olha só, vocês estão vendo aí o formato desse texto, né? Olha só como ele é diferente. Se você comparar esse texto com aquele da loja do Mestre André, você vai perceber que há uma diferença da forma como ele foi feito, né? O texto da loja do Mestre André, ele é um formato de poema, né? As linhas dele, né? Os versos são curtos, eles não vão de uma margem a outra, não tem parágrafos, né? E tem um grupo de estrofes. Já esse texto aqui, você percebe que as linhas do texto, elas são de uma margem a outra, né? De uma ponta a outra. E outra coisa também, ele tem parágrafos. Aí você vai dizer para mim, tia, mas o que é parágrafo, né? Eu vou explicar para vocês identificar no texto aonde é que está o parágrafo, né? Olha só, o parágrafo, ele sempre está no início da escrita ali, da frase. Você não encontra parágrafo no meio da frase, você não encontra. Você vai encontrar sempre no início. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Aqui, ó, eu tenho uma margem, tá? Uma margem do caderno de vocês, ó, tô fazendo aqui a margem do caderno de vocês, tá? Aí aqui tem as linhas, não é? As linhas, não é assim o caderno de vocês? Tem uma margem do lado, uma margem do outro, as linhas. Agora, vou colocar aqui o início do texto, que fala assim, ó, um macaco uma vez. Então, olha só, quando eu faço isso, ó, um macaco, né, aí continua aqui, né, na linha. Olha só, vocês viram que eu comecei bem daqui, ó. Eu não comecei no início da linha, né? Por quê? Porque eu fiz um parágrafo. Assim, professora, então parágrafo é essa distância da margem para o início da escrita? Geralmente a gente mede o espaço de um parágrafo usando o dedo assim, ó. Eu coloco o dedo lá do lado da margem e aí no caderno de vocês vai dar o espaço certinho. Aqui ficou grande por causa que é um quadro, não é? Mas aqui, ó, você vai perceber que esse espaço, ó, daqui até aqui, onde está iniciando a linha, é um parágrafo. Esse espaço aqui, ó, em branco, no texto de vocês vão identificar, ele é o parágrafo, tá certo? Então, identifique aí para mim, né, os parágrafos que tem no texto. São esses espaços que vão aparecer antes de iniciar a escrita, tá? A frase do texto. Então, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só o que eu tenho bem aqui, ó. Esse espaço que tá aparecendo bem aqui, ele é o parágrafo, tá certo? Aí você vai ver que na continuação do texto vai aparecer outros parágrafos, tá bom? Então, vamos lá. Na página 96, tem uma explicação, né, para dizer aqui para vocês, olha só, um texto escrito em prosa, que é esse texto que eu acabei de ler, né, que é como um conto que você acabou de ler, esse aqui, ó, linhas contínuas, né, que ocupam quase toda a extensão da página. O que é isso? Ó, começa aqui e vai até o final, ó, começa aqui e vai até o final. Isso não acontece com o poema. O poema ele vai até a metade da folha, não é? E esse texto aqui não, ó. Ele começa aqui e vai até a outra margem, certo? Vamos lá. E olha aqui explicando o que é parágrafo novamente, ó. Parágrafos indicados pela mudança de linha que começam, em geral, afastados da margem esquerda da página. Então, é o que eu falei para vocês, ó, eles começam afastados. Essa aqui é a margem, então ele começa afastado da margem. Então, ele dá esse espaço aqui para você entender que é o parágrafo, tá bom? Então, vamos para a atividade.
Numere os parágrafos do texto. O que você vai fazer? Vai colocar do 1 até terminar a quantidade, ó. Vai observar que cada espaçozinho desse é um parágrafo. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui tem 10 parágrafos. Você vai colocar a numeração, né, de acordo com os parágrafos. Aí vai continuar, 10, né? 11, 12, até terminar, tá certo? Você vai enumerar do 1 até chegar no último parágrafo aqui. Vamos ver quantos parágrafos vão ter. Segunda, com quem o macaco conversa no texto? Então, quem são os personagens com que o macaco está conversando? Você pode ir lá pela ordem. Quem foi a primeira pessoa que ele conversou? Quem foi a segunda? Quem foi a terceira? Né? Ele conversou com 3 pessoas. Aí você vai dizer quem são. O que essas pessoas fazem e o que elas dão ao macaco? Aí tem, ligue as colunas. Por exemplo, quem é que faz o pão? É o carreiro? É o negro velho ou é a mulher? Quem conduz o carro de bois? É o carreiro, é o negro velho ou é a mulher? E por último, quem é que fabrica os cestos? É o carreiro, é o negro velho, é a mulher? Então, você vai dizer aí, vai ligar. Aí, quem é que faz o pão? Quem é que dá o pão para o macaco? Quem é que dá a navalha? E quem é que dá o cesto para o macaco? Tá certo? Na 4, numere os fatos na ordem que são narrados no texto. Então, você vai ter que ler o texto mais uma vez, prestar atenção para você ver a ordem aqui, ó. O macaco perde o rabo, né? Aí tem, o macaco ganha uma navalha, o macaco estende o rabo na estrada. Você vai ler todas essas frases para ver qual é a frase que está iniciando o texto. Por exemplo, aqui, ó. O macaco come pão. A história começa por aí, né? O macaco comendo pão? Não, né? Então, você vai procurar qual é dessas frases aqui a primeira frase que a gente encontra lá no texto. Assim você vai fazer, depois que achar a primeira, você vai procurar a segunda frase, a terceira frase, a quarta frase, tá certo? A quinta, compare os 2 textos nesta unidade. Escreva nos quadros as palavras que indicam os elementos que cada texto tem. Então, olha só, aqui tem linhas. A gente chama as linhas do verso do poema de linha? Não, né? Como é que se chama as linhas do verso do poema? Como é que chamam as linhas do poema, né? Se chama verso, é isso? Então, você vai ver, aí tem rimas. Aonde que tem rimas? É no poema ou é nesse texto que a gente acabou de ler? Né? Aonde é que tem estrofes? Né? Onde é que eu encontro estrofes? É quando eu leio um poema ou é nesse texto aqui que tem a prosa, né? Que foi um texto que eu acabei de ler. E os parágrafos? Onde é que eu encontro parágrafo? É no poema ou é nesse tipo de texto que eu acabei de ler? Né? No texto do O Macaco e o Rabo. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Na loja do Mestre André. O que eu encontro no texto da loja do Mestre André? Eu encontro parágrafo? Não, então não vou colocar aqui nessa tabela. Eu encontro estrofes lá na loja do Mestre André? Sim, né? Eu encontro estrofes, o grupo de versos. Então, eu escrevo aqui, estrofes, tá? E assim, eu vou fazer com as outras palavras. Rimas. Onde é que eu encontro rimas? É num texto escrito em forma de poema, como o da loja do Mestre André, ou num texto escrito em prosa, como está aqui no Macaco e o Rabo, tá certo? Parágrafos. Onde é que eu encontro parágrafos? É num texto parecido com lá o da loja do Mestre André, ou no texto do Macaco e o Rabo? Então, vocês vão escrever essas palavras de acordo com a característica de cada texto, tá certo? Então, a gente termina a nossa atividade aqui. Vocês viram que é uma atividade que requer muita atenção, requer leitura, tá? E preste atenção que mais na frente eu vou pedir a leitura desse texto aqui. Então, vocês já vão treinando, pro dia que eu pedir, você já tá, ó, de boa mesmo, já sabendo ler esse texto aqui, tá bom? Então,
Daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar nossas atividades, tá? Até mais!